Olá pessoal, mais uma questão aí de potenciação e radiciação. Olha a expressão aí, ó. Eu vou fazer essa expressão dividindo aqui em algumas partes, tá? Porque se eu desenvolver a expressão do jeito que está aqui, eu não vou ter espaço na horizontal aqui. Então vou fazer aqui o seguinte, eu vou chamar aqui, ó, tenho aqui uma potência nessa expressão, né? Eu tenho potências, tenho aqui uma multiplicação, ó. Veja que aqui é uma multiplicação envolvendo radicais. E depois, no final, é que eu vou operar as adições, tá? Então, vou separar primeiro aqui, ó. Vou chamar isso aqui de A, tudo bem? Eu vou chamar essa potência aqui de B e esse produto aqui de C. E no final, como você pode observar, é só determinar A, né, mais B mais C, que é o produto. Então, vou fazer separadamente, ok? Por causa do espaço. Então, primeiro aqui, vamos determinar a expressão A. O que seria a expressão A? O quadrado aqui, ó, da diferença, certo? Desses dois radicais. Então, vou repetir aqui, ó. Teria a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5. Tudo isso ao quadrado, ok? O que é que eu posso aplicar aqui? Um produto notável, ok? Tem que dominar aqui produtos notáveis, tudo bem? Lá, ó, você aprendeu no 8º ano que se eu tenho o quadrado da diferença, ó, de dois termos, quadrado da diferença menos A menos B, certo? Quadrado da diferença de dois termos. O que é que eu faço? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro termo, que é A, vezes o segundo termo, que é B. Então, fica menos AB mais o quadrado do segundo termo, B ao quadrado. Então, é isso que eu vou aplicar aqui. Tudo bem? Professor, e se for o quadrado da soma? Vou colocar aqui também, né? Vou colocar aqui antes, ó. Vou botar aqui primeiro, o quadrado da soma. Se fosse o quadrado da soma, A mais B ao quadrado, né? O quadrado da soma aqui de dois termos, eu faço o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Tem até o reg aí, né? Para quem é meu aluno, ó. O quadrado da soma de dois termos, eu aprendi a desenvolver. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E se o quadrado for da diferença, menos antes do 2, é só colocar. É ou não é? E também vou precisar aqui de outro produto notável, aquele que a gente faz assim, ó. Produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ok? Vou deixar aí na descrição aí o reg dos produtos notáveis, caso você não conheça. Então, gente, eu vou aplicar esses produtos notáveis aqui. Legal? Então, vamos lá. Primeiro, aqui, ó, o quadrado da diferença dos termos. Então, aqui, ó, tem o quadrado da diferença de dois termos. E os dois termos aqui, no caso, é a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 5. Então, ó, vou fazer aqui o quadrado do primeiro, tá? O quadrado da raiz quadrada de 3, menos duas vezes quem? O primeiro termo, que é a raiz quadrada de 3, certo? Vezes o segundo termo, que é a raiz quadrada de 5. Olha aí. Mais o quadrado do segundo termo, que é o quadrado da raiz quadrada de 5. Ok? Pessoal, vocês sabem que esse 2 aqui, ele entra e eleva aqui o 3, né? E, na verdade, eu vou estar fazendo uma operação inversa. Eu vou fazer 3 ao quadrado e depois fazer a raiz quadrada. Então, ó, a gente pode eliminar aqui. Então, o quadrado de uma raiz quadrada pode eliminar o radical, certo? Vai ficar aqui, então, próprio 3. Aqui eu vou multiplicar, né? Como é que eu multiplico? O menos 2 aqui, ele não pode multiplicar com quem está dentro do radical. Então, eu vou repetir o menos 2. E aqui eu posso multiplicar, ó, esse radical com esse radical, já que eles têm o mesmo índice, multiplicar o que está dentro, radicando 3 vezes 5, 15. Então, fica 15 aqui dentro, ok? E aqui, ó, a mesma coisa. Eu estou elevando ao quadrado e aqui é raiz quadrada, então posso, ó, eliminar. Veja que é o mesmo índice, o índice aqui é igual ao expoente, né? Mesma coisa aqui, ó, o índice é igual ao expoente, então posso eliminar. Então, fica apenas o 5. Certo? Mais 5.
Então, eu posso operar aqui o 3 com 5. 3 mais 5 dá 8, ok? E aí eu vou ter 8. E aqui o radical é só repetir, ó, menos 2 vezes raiz quadrada de 15. Então, meu valor de A deu isso aqui, ó. Esse aqui é o valor de A, ok? Vamos agora determinar o valor de B. Vamos lá. O B aqui, ó, como eu destaquei, é a raiz, o quadrado, né, da raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 5. Então, vamos pegar aqui o B, raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 5, tudo isso ao quadrado. Vou aplicar também aqui o produto notável, esse aqui que eu destaquei, ó, o quadrado da soma dos termos. Então, eu vou fazer o quadrado da raiz de 3, certo? Mais, aqui, ó, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Veja que eu estou aplicando aquele produto notável lá em cima, hein? Ó. Mais o quadrado do segundo termo. Então, no caso, o quadrado da raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é o quadrado. Como a gente fez no anterior, esse quadrado aqui vai entrar, e aqui eu tenho o índice igual ao expoente, né? Ele entra aqui, ó, eleva o 3. Vou ter expoente igual ao índice, então já posso eliminar, tudo bem? Ficando apenas o 3. Então, bota aqui 3. Mais, aqui agora, ó, vou multiplicar isso aqui, certo? O 2, como ele está fora, eu repito ele. E vou multiplicar os radicandos aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5, eu escrevo um radical só. E multiplico 3 com 5, que vai dar 15. Pronto. E aqui também, ó, índice igual ao expoente. Aqui o expoente ele entra, e ao entrar eu vou poder cancelar. Então, fica apenas o 5, tá? Mais 5. E aí eu posso fazer agora aqui 3 mais 5, né? Como eu fiz na anterior. Não posso operar esse radical aqui, ele vai ser repetido, ó. Porque eu só posso operar esse 2 raiz quadrada de 15 se tivesse um outro raiz quadrada de 15, né? Ou seja, radical semelhante só opera com outro radical semelhante. Então, aqui eu vou operar o 3 com 5. 3 mais 5 dá 8. E vou colocar aqui mais 2 vezes raiz quadrada de 15. Ok? Bom, esse é o meu valor de B. Ok? E para determinar agora o valor de C, eu vou fazer o produto da soma pela diferença, tá? Essa propriedade que eu vou aplicar aqui, ó. Tudo bem? Vamos lá. Então, vou repetir a expressão primeiro. Raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 5. Legal? O que é que eu tenho aqui agora? Ó, o produto da soma pela diferença. Esse produto notável aqui, que está em destaque aqui em cima, que eu vou usar agora. A professor, lá está o da soma pela diferença. Aqui está da diferença pela soma. A ordem dos fatores não altera o produto, ok? Veja que é uma multiplicação. Tudo bem? Então, de qualquer forma, seja o produto da soma pela diferença ou da diferença pela soma, isso vai dar o quadrado do primeiro, ó, como você pode ver lá, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Então, vamos lá, gente. Olha, eu vou fazer aqui, ó, o quadrado do primeiro, então vou fazer a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos o quadrado do segundo termo. O primeiro termo é raiz quadrada de 3, o segundo termo é raiz quadrada de 5. Então, vou pegar a raiz quadrada de 5 e elevar ao quadrado. Bom, o que é que eu vou ter agora? Veja que o 2 ele vai entrar, vai levar aqui o 3 e o índice vai ficar igual ao expoente. Então, já posso vir aqui e eliminar. Então, vai ficar 3 aqui. E aqui a mesma coisa, ó, o índice aqui é 2, esse 2 aqui ele vai entrar, vai levar o 5, eu vou ter expoente igual ao índice, então vou eliminar também o radical. Tudo bem? Então, vai ficar menos 5. Veja que essa questão de eliminação é porque eu vou fazer a raiz quadrada e depois vou elevar ao quadrado, ou seja, eu vou estar indo e voltando, né? Ou vice-versa. Vou fazer o 5 ao quadrado e depois extrair a raiz quadrada. Então, vai acabar dando o próprio 5. Tudo bem? Bom, 3 menos 5 vai dar o quê? Menos 2. Então, esse é o valor de C. O que é que eu faço agora? Ó, A mais B mais, né? Ó, veja que eu estou fazendo o que a expressão está mandando, mais o C. Então, agora vamos determinar o A mais o B mais o C. Vamos lá. Quem é o A? Olha aqui. O A deu 8, vou escrever aqui, 8 menos 2 vezes a raiz quadrada de 15. Certo? Aí, ó, mais. Como é mais, eu não preciso colocar parênteses, tá?
Se fosse menos, eu ia colocar a expressão entre parênteses, porque ia precisar mudar o sinal. Mas como é mais aqui, ó, não precisa. Eu posso escrever o valor de B agora, aqui a expressão, né? O B é uma expressão, só repetir aqui, 8 mais 2 vezes raiz quadrada de 15, ok? E por fim aqui, ó, mais o C. Quem é o C? É o menos 2. Então, vou colocar aqui entre parênteses, já que o 2 ele é negativo. Tudo bem? Bom, e agora vamos operar isso aqui para finalizar. Veja, eu posso operar o 8 com outra expressão que está sem radical. Então, seria aqui 8 mais 8, que dá o quê? 16. 16 mais quem? Ó, menos 2. Então, vou subtrair, tá? Então, acompanha. 8 mais 8, 16. 16 tira 2, 14. Tudo bem? Disseu, e agora aqui esses radicais? Esses radicais, perceba que eles são opostos. Ó. Eu tenho menos 2 raiz quadrada de 15 e mais 2 vezes raiz quadrada de 15. Então, o mesmo valor absoluto, porém com sinais contrários. Então, são números opostos. Ao somar, eu vou zerar, vai anular. Tá? Então, sobrou apenas aí 14. Olha aí, resposta então, letra C. Beleza, gente? Olha aí, uma expressão, né, envolvendo aí radicais e produtos notáveis. Foi um pouco extenso, mas conseguimos aí chegar ao nosso resultado, tá? Se você não conseguiu fazer antes e agora observou, refaz, tá? Escreve a expressão novamente, faz a aplicação aí dos produtos notáveis, simplificando a expressão, você vai chegar nesse resultado. Beleza? Até a próxima.